Bom, vamos lá, pessoal. Vamos gravar agora mais uma anotação de estudo. Agora, direito administrativo, tá legal? Nós vamos vir aqui para o meu blog. O blog Aprendiz de Direito Eleitoral. Esse é Direito Administrativo, desculpa. É que eu tenho Aprendiz de Direito Eleitoral também, agora Aprendiz de Direito Administrativo. E o tema dessa anotação é regime jurídico, são as minhas anotações. E eu faço dessa forma para depois eu rever e registrar o conteúdo na cabeça. Então aqui eu dou uma breve introdução do que é esse blog, tá? Bom dia, pessoal, esse é o blog que visa auxiliar de algum modo aqueles que desejam fixar o conteúdo de direito administrativo em suas cacholas, porque isso aqui é o mais difícil, fixar o conteúdo em suas cacholas. E como funciona? Eu percebi que seria legal registrar as anotações dos estudos que realizo e atualmente há muitas ferramentas para isso, como o Vidiba aqui que eu estou utilizando, tá legal, pessoal? Quero esclarecer que não sou, pessoal, eu não sou professor de direito administrativo, mas sim um aprendiz, alguém que, como você, está aprendendo sobre esse tema. Tanto o blog como o conteúdo no meu canal do YouTube, certo? São apenas um mecanismo que encontrei para registrar minhas anotações e realizar as revisões necessárias para memorizar o conteúdo. Ó, isso aqui é o mais importante, pessoal, memorização. Não adianta você esgotar o edital, certo? Você correr, esgotar o edital e você não memorizar o conteúdo, tá? Estou disponibilizando o material a fim de auxiliar aqueles que possuem o mesmo intuito, fixação do conteúdo na memória. Fixação do conteúdo na memória, certo? Esse é o objetivo desse blog do canal do YouTube. Bom, então vamos lá. Pessoal, nessa primeira anotação dos meus estudos sobre direito administrativo, irei abordar sobre o regime jurídico. Mas afinal, o que vem a ser esse raio de regime jurídico? O que essa expressão cabulosa quer dizer? Para que possamos entender o que significa a expressão regime jurídico, você deve realizar um pouco de imaginação. Então vamos lá, vamos utilizar a nossa imaginação, pessoal. Imagine que você deseja comprar um carro e Alexandre, um desconhecido, deseja vender o carro que ele possui. O carro do Alexandre é exatamente o carro que você procura. E além disso, está com o preço que você pode pagar. Então você vai até o Alexandre e diz: Alexandre, quero comprar o teu carro. Achei o preço dentro do que posso pagar. Como Alexandre está necessitando muito do dinheiro e não quer perder a oportunidade, aceita vender o carro para você. Agora presta atenção aqui, pessoal. A partir do momento, olha, nós estamos aqui, ó. A partir do momento que você deseja comprar o carro do Alexandre e o Alexandre deseja vender o carro para você, está estabelecida uma relação, certo? Então, a partir do momento que você quer comprar o carro do Alexandre e o Alexandre quer vender o carro para ti, está estabelecida uma relação, certo? Entretanto, como não vivemos num mundo sem leis e sem organização das relações estabelecidas, essa relação entre você e o Alexandre deve ser regulada por um conjunto de regras e normas previstas em lei. Esse conjunto de regras e normas previstas em lei é o que é chamado de regime jurídico, certo? Ou seja, se houver um litígio ou um conflito entre você e o Alexandre, existe um conjunto de normas e regras, tá legal? Um conjunto de regras e normas previstas em leis para poder solucionar esse conflito. Dessa forma, a sua relação de compra e venda do carro com o Alexandre é regulada por um regida, certo? Um regime jurídico específico, ou seja, regida por um conjunto de regras e normas previstas em lei. O regime jurídico é classificado pela doutrina basicamente em dois gêneros. São eles: regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado. O regime jurídico de direito privado regula exatamente a relação entre particulares, como é exemplificado acima. Quando você desejou comprar o carro do Alexandre e o Alexandre desejou vender o carro para você, a relação de compra e venda estabelecida entre vocês será regida por regras e normas do regime jurídico de direito privado, por exemplo, o Código Civil, tá legal? Assim, quando a relação é estabelecida entre particulares, há uma horizontalidade em decorrência do princípio da isonomia, ou seja, vocês estão no mesmo patamar, vocês estão no mesmo patamar de igualdade, né? Um não é superior ao outro. Entre as partes, assim, quando a relação é estabelecida entre particulares, há uma horizontalidade em decorrência do princípio da isonomia entre as partes envolvidas na relação e ela será regulada por normas do regime jurídico de direito privado, por exemplo, o Código Civil. Já em se tratando de regime jurídico de direito público, olha aqui, regime jurídico de direito público, não há,
pessoal, não há essa horizontalidade. Isso porque a relação é estabelecida entre o Estado e o particular. E como o Estado visa defender o interesse público, presta atenção assim, visa defender o interesse público e não pode dispor desse dever-poder, o Estado fica muitas vezes numa posição superior em relação à outra parte. Dessa forma, há uma verticalidade na relação, ou seja, o Estado está numa situação de superioridade na relação estabelecida com a outra parte, porque o Estado não pode dispor do seu dever-poder de tutelar pelo interesse público. Ou seja, dentro do interesse privado, diante de uma situação que você tem um interesse privado contra o interesse público, prevalece o interesse público, pessoal. Isso significa que, por exemplo, num contrato administrativo firmado entre o Estado e um particular, encontraremos o que é chamado de cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas, no contrato administrativo, dão ao Estado o maior poder na relação estabelecida com o particular. Como não é esse o tema, não adentrarei mais a fundo na questão das cláusulas exorbitantes. Mas, para que fique mais claro, vai aqui uma breve explicação. Preste atenção aqui, o que são as cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes são cláusulas comuns em contratos administrativos, mas que seriam consideradas ilícitas em contrato entre particulares, pois são prerrogativas da administração pública, colocando a imposição superior à outra parte. Em outras palavras, as cláusulas exorbitantes são benefícios que a administração possui sobre o particular e que se justificam na supremacia do interesse público sobre o privado. Isso aqui está no livro do Maza, Alexandre Maza, de 2012, Manual de Direito Administrativo, pessoal. Aí aqui tem uns exemplos de cláusulas exorbitantes. São as cláusulas que se referem à alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de sanções, ocupação provisória de bens e pessoal e serviços, exigências de garantias pela administração, restrições à oposição pelo contrato da exceção do contrato não cumprido, quando a administração pode exigir que o contratado cumpra a sua parte no contrato sem que ela própria tenha cumprido a sua. Olha só que coisa, né? Mas vamos lá. Veja que num contrato estabelecido entre particulares é impossível a alteração unilateral do contrato. Assim, se Alexandre alterar unilateralmente alguma cláusula do contrato sem o seu consentimento, esse ato será ilegal. Isso porque na relação contratual entre particulares, o regime jurídico que regula essa relação é de direito privado. Agora perceba, portanto, a verticalidade na relação entre o Estado e o particular. E perceba também que o regime que regula essa relação é o regime jurídico de direito público. Assim, se uma escola estadual contrata por meio de licitação uma empresa para a reforma da cozinha, a relação contratual entre a escola e a empresa será regida pelo regime jurídico de direito público. Entretanto, vale salientar que não é em toda a relação que o Estado estabelece com o particular que o regime jurídico será de direito público. Presta atenção. Entretanto, vale salientar que não é em toda a relação que o Estado estabelece com o particular que o regime jurídico será de direito público. Há situações em que o Estado estabelece uma relação com o particular sobre o regime de direito privado, sim. É o que acontece quando um órgão público aluga um imóvel para o desempenho de suas atividades. Tá? Então, o contrato de aluguel do poder público com o particular é regulada pelo regime jurídico de direito privado. Vamos aqui ter uma explicação. Para Marçal Justin Filho, os contratos de locação em que a administração pública figure como locatária regem-se pelas normas de direito privado, caracterizando-se não como um contrato administrativo propriamente dito, mas como um contrato da administração, fazendo-se necessário, no entanto, deixar expresso que, nesses casos, as normas de direito público aplicam-se subsidiariamente. Certo? Então, a explicação está aí. Vamos lá. Um outro exemplo do Estado estabelecendo uma relação entre o regime jurídico de direito privado são os casos da sociedade de economias mistas. Um banco público
Só está passando uma moto aqui, desculpe. Ó, um banco público, ao abrir uma conta corrente para um novo cliente, não faz sobre o regime jurídico de direito público, e sim sobre o regime jurídico de direito privado. Suponhamos que você possui uma conta, ou você possui uma conta no Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. É inadmissível pensar na alteração contratual unilateral por parte desse banco, mesmo que seja um banco pertencente ao Estado. Isso porque a relação estabelecida entre um cliente do Banco do Brasil e esse banco acontece sobre o regime jurídico de direito privado. Mais um exemplo para vocês aí, viu? É necessário pontuar ainda que, mesmo estabelecendo uma relação sobre o regime jurídico de direito privado, o Estado não se submete integralmente às regras e normas desse regime, pois assim, como apontado acima, as normas de direito público aplicam-se subsidiariamente. Posto isto, é preciso conhecermos a diferenciação que Maria Silva Zanella de Pietro faz em regime jurídico da administração, aqui, ó, regime jurídico da administração, e regime jurídico administrativo. Enquanto o regime jurídico da administração diz respeito a qualquer tipo de norma, seja ela de direito público ou de direito privado, o regime jurídico administrativo diz respeito às normas que conferem prerrogativas e estabelecem sujeições ao Estado que são específicas de uma relação entre o Estado e o particular. Como assim? Não entendi. Suponhamos que uma escola estadual contratou uma empresa para construir novas salas de aula. Dizemos, pelo que aprendemos acima, que a relação entre a escola e a empresa será regida por normas sobre o regime jurídico de direito público, mas pela classificação estabelecida por Maria Silva Zanella de Pedro, seria mais correto afirmar que as normas que regeriam essa relação estariam sobre o regime jurídico administrativo. Isso porque, além de prerrogativas que essas normas conferem ao Estado, elas também impõem sujeições, ou seja, restrições de liberdade na atuação da administração pública. Primeiramente, perceba que o diretor dessa escola não pode contratar a empreiteira que bem entender para a realização da obra. Será necessário abrir um processo licitatório para que várias empresas interessadas participem, apresentando suas propostas em respeito ao princípio da isonomia e indisponibilidade do interesse público. E a melhor será escolhida. Veja, portanto, que o processo licitatório é uma sujeição da administração pública sobre a figura da escola. Veja, portanto, que o processo licitatório é uma sujeição da administração pública sobre a figura da escola. As normas sobre o regime jurídico administrativo. Veja, portanto, que o processo licitatório é uma sujeição da administração pública às normas sobre o regime jurídico administrativo. Em algum momento da consecução da obra da escola, a escola pode ocupar provisoriamente os bens, pessoal e serviços a fim de dar andamento na obra, caso o diretor perceba ser necessário para a finalização do que foi acordado. Isso é uma prerrogativa prevista nas normas sobre o regime jurídico administrativo. Dessa forma, é notório perceber que as prerrogativas conferidas ao Estado numa relação sobre o regime jurídico administrativo dão ao Estado uma posição de superioridade na relação. Isso porque o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. E as sujeições impostas ao Estado numa relação jurídica sobre o regime jurídico administrativo estão associadas à indisponibilidade do interesse público. Tá legal, pessoal? Então, essa aqui foi as minhas anotações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.